Depois de 40 anos, finalmente tivemos uma final 100% brasileira no Banana Bowl. Naone Silva, a Naná, conquistou o título ao vencer Vitória Barros em 3 sets. A última final brasileira no torneio tinha sido em 1986, quando Gisele Miró venceu Gisele Faria, um duelo de Giseles. Naná é a primeira campeã brasileira no Banana Bowl desde 1999. A última, até momentos antes da final ali, era a Roberta Burzagli. Esse é, sem dúvidas, o destaque do quadro principal dessa semana. Ainda vamos falar sobre a derrota de João Fonseca no Masters 1000 de Miami contra o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, e a eliminação do espanhol logo no jogo seguinte no torneio. Começando, claro, por Naná versus Vitória. Aproveita, se inscreve aí no canal, se estiver no YouTube, e segue se estiver pelo Spotify, beleza? Começando por Naná versus Vitória. Na final do Banana Bowl, placar de 6-3, 4-6 e 6-3 para Naná, em um ótimo jogo de tênis, para o nível juvenil, foi muito, muito bom mesmo. Esse torneio é um J500 da ITF, um bom jogo com momentos de dominância física e diria até que técnica da Naná, que me parece ter aí um arsenal maior neste momento, em comparação com a Vitória, que essa, por sua vez, lutou muito, foi muito aguerrida e foi também muito bem tecnicamente. É um jogo que cria uma expectativa muito legal, muito positiva para a gente em relação ao futuro do tênis feminino. A gente já vem falando dessas duas há pelo menos 2 anos. Agora é saber trabalhar bem isso. Foi uma palhinha do que elas poderão fazer no futuro, caso dê tudo certo aí na transição para o profissional, que geralmente é o momento mais difícil da carreira. Mas foi um jogo para ficar feliz, né, Daniel? E um jogo quente também, tanto Naná quanto a Vitória estavam bem efusivas nas suas comemorações. Ao fim do jogo teve ali um handshake esquisito, a Vitória estava bem brava, nem chegou a cumprimentar a árbitra da partida. Vamos entrar um pouquinho nisso também. Com o resultado, a Vitória, vice-campeã, entrou no top 10 do ranking feminino juvenil e a Naná encostou no grupo das 10 melhores. A Naná, que vem aí numa sequência de títulos, está subindo bastante no ranking. A tendência é que em breve ela também figure no top 10. Naná, que no sábado foi vice-campeã de duplas, ao lado da argentina Sol Larraia. Que belo nome, hein? Sol Larraia. Gostei desse nome. Mas e aí, Daniel, o que você achou da partida? O que você achou desse entreveiro entre as duas que são amigas? Me conte. Amigas e rivais, né? Salve, salve, amigos, telespectadores do podcast Quadra Principal. Tem uma novela, né? Tinha uma novela chamada Amigas e Rivais, né? Que passou no SBT. Do SBT, passou no SBT. Exatamente. Depois teve o remake, enfim. Mas, pô, acho que é um momento, essa final do Banana Bowl, né? Simboliza, né, esse momento do futuro tênis brasileiro. Acredito que a gente não viveu. Acho que é a primeira vez que a gente viveu um momento que a gente tem boas promessas surgindo ao mesmo tempo, sabe? Naná e Vitória no feminino, tem o Gutão no masculino, você já tem o João Fonseca, que já é uma realidade, já está na elite, né? Então a gente tem um futuro muito promissor, né? E essa final do Banana Bowl, disputada entre as duas, simboliza muito isso, simboliza muito esse momento do tênis, notadamente do tênis feminino brasileiro, né? Você citou aí há 40 anos que não tínhamos uma final 100% brasileira. Tivemos o último título do Banana Bowl no feminino da Roberta Burzagli, que até recentemente era capitã da equipe brasileira na Billie Jean King Cup. E realmente foi um jogo muito legal, né? Um jogo que eu já imaginava que seriam 3 sets, e foi 3 sets, né? Foi o único set que a Naná perdeu ao longo do torneio, né? Exatamente. Então, um confronto muito equilibrado, de muitas alternâncias, né? De momentos favoráveis para uma e para outra, né? No primeiro set, a Naná dominando, sacando muito bem, conseguiu a vantagem ali, fechou o set. Depois ela começa até quebrando o saque da Vitória no segundo set, e a partir daí a Vitória reage, aí tem a garra da Vitória, reagiu, né?
empilhou 5 games seguidos, né? E aí venceu o segundo set, mas no terceiro set a Naná retomou as rédeas, né, do jogo e venceu a partida por 2-1, conquistando o título, né? No final ali a Vitória, né, jogou a raquete, né, aquela frustração e tal. Teve um momento ali de discussão ali com a árbitra e tal, a Naná foi lá. É aquela coisa, né? A rivalidade já ali, porque queira ou não, cria-se uma rivalidade, né? Entre as duas, são duas ali disputando o melhor posto. Mas assim, eu prefiro que seja assim, porque eu sempre levo lá, trago o lado positivo das coisas. Porque essa rivalidade, se uma quer ser melhor que a outra, então uma vai melhorar, vai puxar a outra, vai melhorar, vai querer fazer melhor. Eu vou trazer lá, vamos voltar lá para os anos 90, a rivalidade de Paulo e Hortência. Essa rivalidade de Paulo e Hortência foi muito bom para o basquete feminino. Porque, e elas falam, né, em entrevistas, falando que uma queria ser melhor que a outra, então uma treinava mais e buscava melhorar seus atributos físicos, técnicos, táticos. E isso foi bom para a seleção, né? A seleção feminina de basquete foi campeã mundial em 94 e medalha de prata olímpica em Atlanta 96, com essa geração de Paulo Hortência que, infelizmente, né, hoje o basquete feminino, a gente chora de ver o basquete feminino em quadro para quem viveu, né, essa época. Então, essa questão da rivalidade, sendo sadia, para mim não tem problema nenhum, porque uma vai querer melhorar para querer ser melhor do que a outra. Então, quem ganha é o tênis, quem ganha somos nós, né? O tênis brasileiro. Mas... Exatamente. E assim, pensando nesse lado exatamente que você falou sobre ser saudável, acho que isso dentro de quadra é maravilhoso. E fora dela, que sejam amigas, que se tratem bem, que... Vamos lembrar, são duas adolescentes. É normal que isso aconteça, é normal que tudo seja mais à flor da pele. Então, quem viu o jogo, se assustou, quem viu comentários, ficou assustado também. Foi legal a atitude das duas? Não foi, mas, pô, de novo, são duas adolescentes, estão amadurecendo. Se vocês aceitam isso com gente adulta, com um marmanjo de 30 anos, brigando na hora do handshake, vocês têm que aceitar duas meninas de 16 anos, galera. E é isso, acontece. Acho que desde que elas mantenham essa amizade, que eu acho que é muito legal e vai ajudar as duas também, vale muito a rivalidade dentro de quadra e traz até um sabor a mais para o jogo, que foi muito legal. Então... Pois é. E aí exaltar o excelente... A Naná começou com tudo 2026, né? 3 títulos, porque ela vem de títulos em Santa Cruz, La Sierra e em Porto Alegre. Então são 15 vitórias seguidas, né? No circuito juvenil. E fez com que ela desse esse salto aí. O título da Naná colocou ela na 11ª colocação, ali na portinha de entrar no top 10. E o vice-campeonato colocou a Vitória na Vitória Barros, na 9ª colocação do circuito juvenil, a melhor colocação de uma brasileira na história do circuito juvenil, superando a Luiz Stefani, que em 2015 foi top 10, ela foi 10ª colocada, e a Vitória Barros já supera, né, essa marca, 9ª colocação. E nunca tivemos duas brasileiras no top 11 ao mesmo tempo, né, a primeira vez que ocorre isso. E a tendência é a Naná também entrar no top 10, porque se você for pegar a lista, a gente tem ali no top 10 a austríaca Lili Tager, já falamos sobre ela aqui em podcasts anteriores, que ela é treinada pela Francesca Schiavone. A Lili Tager já tem 18 anos, já estourou a idade, já está no circuito profissional, já está jogando, inclusive jogou Miami, né? Jogou o WTA 1000 de Miami essa semana. Então, a tendência é ela deixar o ranking aí, a Naná entrar aí no top 10 do ranking juvenil. Então a gente pode ter aí, muito em breve, duas brasileiras no ranking mundial juvenil. É claro, isso aqui significa muita coisa e ao mesmo tempo não significa nada, porque elas ainda têm mais 2 anos, né, de circuito juvenil, as duas já estão jogando alguns torneios profissionais, inclusive as duas participaram do SP Open no ano passado, né, já estão se familiarizando com o circuito profissional, já estão integrando, a Naná principalmente, integrando a equipe brasileira da Billie Jean Cup, inclusive a Naná foi convocada mais uma vez,
né, para a disputa do Zonal daqui a 2 semanas. Então, mas ainda tem 2 anos de juvenil, né? Ainda tem essa estrada ainda no circuito juvenil. Podem crescer tudo para crescer ainda mais no ranking, mas lá na frente a gente tem a transição para o profissional, que é o momento mais delicado, porque a gente pega muitos tenistas, mulheres e principalmente homens que foram top 10 juvenil, mas que não vingaram no profissional, ou não vingaram da forma como a gente imaginava. Né? Então, a própria Lívia Stefani, que foi top 10, mas hoje ela fez carreira nas duplas, não fez carreira em simples. Né? Então, é um momento muito promissor do tênis brasileiro, né? Sobretudo com esses 3 nomes, né? Naná, Vitória e o Gutão no masculino, mas ter calma também, porque ainda a estrada é muito longa e tem muitos caminhos a percorrer, e essa transição lá na frente é que isso pode me preocupar muito. Vamos torcer para que dê tudo certo para as duas. São 2 tenistas de muito potencial, e isso, cara, isso é fruto do bom trabalho que está sendo feito no tênis feminino nos últimos 10 anos, 12 anos. Se a gente for estender ali para Teliana Pereira também, a gente teve a Teliana, veio a Bia, teve um momento de alta ali em 2017 no circuito, aí oscilou, teve o problema com o doping, voltou com tudo, voltou jogando demais, e agora tá no momento de baixa de novo, mas enquanto isso, tem outras tenistas ali, teve a Laura, junto com a Luísa, ganhando a primeira medalha olímpica do Brasil no tênis na história, a Luísa muito bem nas duplas, tem tudo para um dia ser número 1 do mundo nas duplas, ganhar Grand Slam, ela que já tem título nas mistas. Ingrid muito bem nas duplas também, vez ou outra dá uma oscilada, mas tenho certeza que vai voltar ao seu melhor nível muito em breve. Então, cara, que momento incrível do tênis feminino nesses últimos anos. Se a gente sentia falta de ter atletas de ponta, se a gente ficou algum tempo sem atletas de ponta na modalidade, hoje a gente tem ainda essas atletas de ponta e já tem uma safra nova vindo aí que pode chegar lá. Então é bastante animador. E esse jogo nos traz, né, esse sentimento de animação. Poxa, falta um caminho ainda a ser percorrido. Mas a gente já não olha com tanto medo de, poxa, será que o legado da Bia vai ser bem aproveitado? Será que o legado da Luísa, da Laura, serão bem aproveitados? E já está sendo. Então isso já é muito bom já. Exatamente. A gente vai ficar órfão, digamos assim, né? Já tem 2 aí ótimas, e outras ainda podem surgir mais para frente também, né? A gente tá falando dessas 2 que estão se destacando mais nesse momento. Mas é isso, né? E o tênis feminino, você vê o que a medalha olímpica, né, com Luiz e Laura deu aquele start, aquele estalo, né? Que foi um efeito dominó positivo, que trouxe coisas boas para o tênis feminino. Olha quantos resultados vieram depois, né, dessa medalha olímpica, né? E não necessariamente as 2 nasceram em 2010, né? Se não me engano, 2009, 2010, né? Então, assim, não foram necessariamente por causa do efeito medalha olímpica, mas elas viram certamente, com 5, 6 anos, já viram, né? Outras, veio a italiana, né? Cresceram vendo a italiana, ganhar título de WTA, de jogar a Olimpíada do Rio também, né? Então, com 10, com 11, viram medalha olímpica. Então, tudo isso traz, né? Traz um incentivo dessa e de outras garotas aí que estão para surgir. E a Naná começou a jogar com 12. Então, aí com certeza foi a medalha olímpica, foi um grande incentivo mesmo. É isso, galera. Bora agora para falar de outro grande nome do tênis brasileiro. No momento, acho que o maior, né? Dá para dizer que é o maior momento, o maior nome do tênis brasileiro neste momento, João Fonseca. Ele foi derrotado por Carlos Alcaraz, o número 1 do mundo, campeão do Australian Open, dono aí do Carreira Slam, duplo 6-4. Um ótimo jogo de tênis. Mais uma vez o brasileiro se mostrou muito combativo, apresentou um tênis à altura do desafio, mas nos momentos decisivos, Carlitos foi muito melhor. Aí não tem como, né?
e ganhou os grandes pontos, e foi o que deu aí essa diferença do 6-4, né? Principalmente no segundo set, eu gostei muito do tênis do João, mas realmente na hora H faltou uma coisinha ali para ganhar. A impressão que deixa, se a gente comparar o jogo contra o Sinner e o jogo contra o Alcaraz, é que contra o Sinner ele falta um passo para poder vencer o Sinner, contra o Alcaraz, e aí vai muito essa questão de, nos momentos decisivos, o Carlitos foi maravilhoso, e encaixe de jogo também, há algo ali que não encaixou. O João também não conseguiu se aproveitar do início de cada set, teve problemas, e isso refletiu no placar, mas eu fico com a sensação de que faltou um passo para vencer o Sinner, e para o Carlitos faltou um 5. O Carlitos está muito na frente do João. E ele mesmo chegou a dizer isso, que o Carlitos é mais imprevisível, ele tem um arsenal muito maior de jogadas. O problema, Daniel e ouvintes, é que no jogo seguinte, o doutor Carlitos foi eliminado pelo Sebastian Corda. 2-1, perdeu aí a partida, deu adeus ao torneio em Miami. Um Carlitos muito cansado mentalmente, reclamando a todo momento, e já em Indian Wells ele já estava reclamando já, poxa, parece que todo mundo que vem me enfrentar joga o melhor tênis da vida, o que torna as partidas muito difíceis. Carlitos aprendendo que ele agora é o alvo, ele é o melhor tenista do mundo, ele vai ser, obviamente, o alvo de todos os outros tenistas, todo mundo quer ganhar do número 1. E aí fica a pergunta, galera, João perdeu a chance de vencer o número 1 do mundo numa situação em que estava claramente cansado mentalmente, ou tudo bem, acontece, coisa do esporte, vamos ignorar isso e bola para frente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E deixo outra pergunta também. Um dia Carlitos atingirá o nível de constância do Big Three? É muito difícil manter a loucura que Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic mantiveram. Não vou incluir o Murray nessa, porque o Murray foi o melhor do mundo por um ano. Os outros três foram o melhor do mundo por muitos anos. E mantiveram seu mais alto nível de tênis por muito tempo, sem ter tantos problemas assim com lesão. O Nadal até teve, mas ainda assim foi muito bem. O Carlitos, me parece que ele balanceia muito bem o momento entre focar no que lhe interessa, que são os títulos de Grand Slam, e na hora que chega os Masters 1000, os 500, ele vez ou outra ganha, claro, mas ele joga num nível mais abaixo porque ele tá menos concentrado, menos focado e cansado mentalmente. Por enquanto, nesse recorte, me parece que ele não aguenta a loucura que o Big Three aguentou. E tudo bem, não é uma crítica, é uma constatação apenas. O que você acha, Daniel? Eu acho que o Alcaraz ele não vai seguir, não vai ser regrado. Já não está sendo, não vai ser regrado como foi o Big Three, né? Nessa questão de disciplina, nessa questão de estar ali focado, ele sabe balancear muito bem essa questão de momentos de jogar sério, de curtir a vida, né? E eu acho que assim, quando chega no Grand Slam, ele joga o prime dele. A gente, por exemplo, a gente não viu, por mais que o Carlitos contra o João, ele controlou o jogo desde o começo, né? Claro que se falou da questão do encaixe de jogo, pelo menos nesse primeiro momento a gente viu que, agora que a gente viu o João jogar contra o Sinner e contra o Alcaraz, pode fazer um comparativo dos dois jogos, o encaixe de jogo do João favoreceu mais contra o Sinner, embora contra o João, ou contra o Sinner, o João sacou muito bem. Eu não acho que o João sacou tão bem contra o Alcaraz. E isso era um fator determinante para o João sobreviver ao jogo, né? E ele, que ele é quebrado 2 vezes, né? Ele é quebrado nos inícios dos 2 sets. E aí, a partir do momento que o Alcaraz tem uma quebra de vantagem, ele controla a partida da sua forma. Embora o João teve também as suas oportunidades, teve também suas chances de devolver quebra e até incomodar ali o Alcaraz um pouquinho, mas aí
né, pecou nas evoluções, né, uma questão que o João tem que desenvolver bastante ainda, as evoluções e no segundo saque do Alcaraz, né, são 2 breakpoints que o Alcaraz jogou com o segundo saque e o João devolveu na rede, né, então, mas de qualquer forma, acho que o João fez um jogo competitivo, né, mas o Alcaraz conseguiu amarrar muito bem, né, deixou o João desconfortável em quadra. Né, o João estava mais confortável no jogo contra o Sinner. Né, que foi uma porradaria para tudo quanto é lado, 2 tie-breaks. E nesse o Alcaraz, e muito porque o Alcaraz tem esse repertório, né? Esse repertório de golpes. O Alcaraz tem resposta para tudo. Eu acho que também nesse jogo tinha motivação, né? O Alcaraz jogou com torcida contra o principal expoente da atualidade, né? Tinha todo o hype nesse jogo. A gente desconfia desse sorteio, que na verdade foi um chá revelação. Logo em Miami, Carlitos e João. As artes já estavam prontinhas para causar cara de João Fonseca. Então, tipo. Antes do sorteio estava tudo pronto já. Estava tudo pronto já. O João ganhou do Marochan. A gente aí volta a falar que o João dificilmente perde 2 vezes pro mesmo cara. Ele tinha perdido pro Marochan em Roma. Conseguiu se vingar agora em Miami, sacando muito bem, inclusive. Mas não repetiu esse nível de saque contra o Alcaraz. Era fundamental para ele permanecer no jogo, né? Mas, de qualquer maneira, para um primeiro confronto, achei que foi ok. Achei que foi ok a participação do João, né? Você vê tenistas jovens aí que enfrentam o João, toma 6-1, 6-2, ou enfrentam o Alcaraz, toma 6-1, 6-2 e tal. O problema é que depois o Alcaraz acabou perdendo pro Corda, né? Isso frustrou, porque o Indian Wells, o João perdeu pro campeão, pro Sinner, né? Então, deu uma valorizada, digamos assim. Mas, de qualquer maneira, para o desenvolvimento do João, é fundamental pegar logo esses tenistas para a gente saber em que pé, qual é a distância do João para esses caras, né? Agora falta fechar a cartela. Daqui a pouco o Monte Carlo pega o Djokovic, né? Para fechar a cartela. Não acho que o Djokovic vá para Monte Carlo, mas tá que em Madrid e Roma tem que rolar, tem. Tá escrito, mas enfim, vamos ver, né? Mas de qualquer maneira, foi uma participação que João. Pena que esse confronto aconteceu logo na segunda rodada, né? Talvez fosse mais adiante ali, né? O João pudesse avançar mais, mas de qualquer maneira, acho que foi um saldo positivo, faz parte do processo, é clichê falar isso, mas tem que falar, né? É um cara que conseguiu competir com o Alcaraz, com o número 1 do mundo, né? E sobre o Alcaraz, eu acho que é isso aí mesmo, ele vai dosar muito, ele vai dosar essa parte de obrigação e de curtição. Então, muitas vezes, é diferente do Sinner. O Sinner, ele é muito mais focado no seu objetivo, Então, acho que, por exemplo, o Sinner vai ganhar mais Masters 1000 que o Alcaraz. Mas se eu fosse apostar em mais Grand Slams, eu apostaria que o Alcaraz ganha mais Grand Slams que o Sinner. Se a gente for fazer um comparativo hoje. Muito por conta disso. É um circuito, é uma temporada longa, um circuito longo, e que realmente o que importa, que a gente lembra mesmo, são os Grand Slams. Que é quando todo mundo joga o 100%, né? Então, tem essas questões, a gente já viu derrota. O Alcaraz já teve outras derrotas desse jeito em Masters 1000. Em Grand Slam, é difícil o Alcaraz ter uma derrota assim. Quando ele perde para Sinner, ele perde para Djokovic, ele perde para alguém lá, né, entre os tops, né? Ele não perde por corda, dificilmente ele perde por corda no Grand Slam. Mas, se não me engano, no ano passado, em Miami, o Alcaraz perdeu para o Davi Goffin, se não me falha a memória. Faz parte, é isso. E eu não discordo, não. Eu acho que se o cara quer levar a carreira desse jeito e ele quer focar nos grandes lances, os grandes lances são os torneios que importam para ele, é isso, pô. É a abordagem dele, não tenho nada a criticar, não. Acho que é legal e gosto muito de como ele se doa nos grandes lances. O Carlitos é sensacional, pô. Mas é isso, galera. É isso, assim, só para completar, agora termina essa temporada de Grand Slam, né? De Sunshine Double, né? Agora o João vai para a temporada de Saibro, e que ele está inscrito nos Masters 1000, no Masters 1000 de Monte Carlo,
Depois ele vai para Munique para jogar o ATP 500 de Munique, né, o BMW Open. E aí joga os Masters 1000 de Madrid e Roma antes de Roland Garros, que é o segundo Grand Slam da temporada. Boa, agora é torcer para uma boa participação do João aí na temporada de Saibro. Vamos ver se ele consegue, quem sabe, subir no ranking, consegue boas vitórias, bons resultados nesses torneios. Valeu, galera. É isso que a gente tem para hoje. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube se estiver por aqui. Deixa o like no vídeo. Deixa seu comentário. O que você achou da final entre Naná e Victoria. O que você achou da participação do João aí no jogo contra o Alcaraz no Masters 1000 de Miami. E se estiver pelo Spotify, siga a gente para não perder as novidades. Falou, até a próxima.